Estamos iniciando mais um episódio do MDD, o Mapa do Dinheiro. Aqui a gente te ensina, te orienta a lidar melhor com o seu recurso financeiro. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, que é investimentos e a mágica dos juros compostos. Será que tem como fazer dinheiro dormindo? Será que realmente isso é possível? Como você pode explorar isso a seu favor? Então vem com a gente nesse episódio do MDD. Eu sou Gederson Wagner, apresentador do programa. A gente está aqui no Estúdio Sigma para mais um episódio do MDD e, como de praxe, nessa primeira temporada temos um convidado muito especial que está compartilhando o conhecimento dele com a gente, que é o professor Márcio Dourado. Seja muito bem-vindo, Márcio Dourado. Olá, Gederson, saudações a toda a audiência do Mapa do Dinheiro, o MDD. É sempre um prazer estar aqui falando de economia, falando de temas tão interessantes. Eu já posso começar respondendo pergunta? Deve, Márcio. Então tá bom. É possível ganhar dinheiro dormindo e não tem sensação melhor do que você está fazendo nada e falar assim, enquanto eu faço nada, o meu dinheiro trabalha para mim. Essa mágica aí, não é mágica, né? É matemática, né, Márcio Dourado? Mas eu acho que é o segredo do crescimento financeiro, quando você traz a mágica, essa ferramenta dos juros compostos ao nosso favor, não é isso, Márcio? Justamente. Então eu queria parabenizar aí a produção, a organização do Mapa do Dinheiro por trazer um tema tão interessante e trazer um tema assim que traz para as pessoas aquele ímpeto de falar assim, será que eu consigo ganhar dinheiro dormindo? Eu ganho salário mínimo, isso é para mim? Porque tem muita gente que pensa que investimento é para gente rica e tal. Então, se liga nesse episódio, tem muita coisa boa que a gente vai falar aqui hoje, em que nós vamos esclarecer e desmistificar coisas relacionadas a investimentos e como você colocar os juros para trabalhar para você. Tá vendo aí, né, pessoal? Acompanha a gente nesse episódio, já compartilha esse episódio com alguém que você acha que também precisa saber disso. Comenta aí o que você acha sobre o tema, algo que você já pratica, para a gente também conhecer o que você já sabe sobre isso também. É muito importante, né, para a gente, né, o Márcio Dourado, a interação do público aqui para a gente entender o que a gente traz para eles também, né, Márcio? Isso mesmo, inclusive é baseado nas reações, nos comentários, que a gente monta e programa outros episódios, outras temporadas, inclusive outros produtos. Afinal de contas, o Mapa do Dinheiro, ele não é só esse podcast. Então tem uma série de coisas derivadas do Mapa do Dinheiro que visam justamente mostrar o caminho para a liberdade financeira. Esse é o mapa. Isso aí, pessoal. Já deixando o spoiler aqui, vai vir um e-book aí muito bacana, né, Márcio? Um e-book muito estruturado para levar para vocês, um manual para vocês terem aí e ter um melhor conhecimento e tomar melhores decisões. Eu posso adiantar o preço do e-book? Vamos lá, Márcio. É o melhor preço possível. Nós só queremos a sua atenção pelo e-book. Claro que à época vocês vão receber aí a forma de obter esse e-book, então nós só queremos a atenção de vocês e o e-book é justamente falando sobre economia sem economês. Viu aí, né? Já fique ligadinho nos próximos episódios, hein, pessoal? Para a gente começar, Márcio Dourado, o que é investimentos? O que é juros compostos? Então, vamos começar falando disso. Antes eu queria dividir a sociedade. Tá? Vamos lá. Aí você pensa assim, nossa, mas dividir a sociedade mais, o povo só briga. Mas calma, eu não quero dividir a sociedade no sentido político da coisa. Para finanças, toda vez que a gente fala de finanças, sistema bancário e investimentos, a sociedade ela é dividida em dois grandes grupos. O primeiro grupo é um grupo de agentes chamados de agentes deficitários. O que são agentes deficitários? Também chamados agentes tomadores em última instância. O agente deficitário são as pessoas, as empresas e os governos que gastam mais do que ganham. Então, você pode ser deficitário, a nossa audiência aqui pode ser deficitária, um governo, uma prefeitura, um estado, a União. Se você abrir lá STN, você vai ver que a União é deficitária e um pouquinho mais de 7 trilhões de reais. Tá? Então quer dizer o quê? Eles têm mais dívida do que dinheiro. Isso coloca no campo deficitário. Então, são as pessoas que pegam emprestado, pessoas CPF. Não é nem que pegam, só que pegam, que precisam pegar emprestado de alguma maneira, porque a conta não fecha. Então, se sai mais dinheiro que entra,
Então, necessariamente, Isso está vindo de algum lugar. precisa vir de algum lugar. Então, a classificação econômica, na divisão, isso é deficitário. E tem um outro grande grupo da sociedade, que é o grupo superavitário, ou doador de dinheiro. Não fala doador, mas ele não está dando dinheiro para ninguém, tá bom? Então, doador em última instância, que é pura e simplesmente as pessoas, as empresas, os governos, que eventualmente têm recursos, são dotados de capital, então eles vão fornecer esse capital para um sistema. Esse sistema você tem o mercado monetário, o mercado de crédito, o mercado de capitais, então vão fornecer dinheiro para esse sistema. E aí quem vai comprar, quem vai pegar esse dinheiro? Os tomadores, ou seja, a sociedade ela é dividida nesses grandes grupos. Tomar muito cuidado aqui. Por quê? Isso é bacana de conceituar, é bacana de lidar. Nem sempre um tomador de recursos, um deficitário, ele é alguém endividado, ele é alguém lascado, ele é alguém nesse sentido. De forma alguma. Peguemos aqui, vamos pegar aqui uma moça de 25 anos, terminou a faculdade há 3 anos, foi promovida no trabalho, tá bem pra caramba, ganha R$8.000 por mês. Assim, não é um salário bacana, aquela coisa toda, mas para o Brasil, salário mínimo abaixo, salário mínimo abaixo de R$2.000, então é um salário interessante. E ela é uma pessoa organizadíssima, trabalha bem, proativa, e dos R$8.000 que ela ganha, ela mora com os pais, e dos R$8.000 que ela ganha, ela consegue juntar R$4.000 por mês. Ela consegue juntar. Olha só que bacana. Então ela é superavitária. E essa menina, vamos dar um nome para ela, por favor. Emanuele. Então, incrivelmente é o nome da minha filha, tá? A Manu. Então, a Manu tá lá ganhando seus R$8.000 por mês e guarda R$4.000. Ela é superavitária. E ela já está guardando esse dinheiro há algum tempo. A Manu tem R$100.000 guardado, rendendo juros. E a Manu olha e fala assim: Manu, minha filha, isso não é dica para você sair de casa não, tá bom? Aí a Manu olha e fala assim: eu vou sair de casa, vou comprar um apartamento num bairrozinho bacana aqui, eu preciso de um apartamento pequeno. E ela vai lá e ela vai numa construtora, ela percebe, ela vai comprar um apartamento. E hoje em dia eu brinco que as construtoras, que também são tomadoras de recursos, daqui a pouquinho eu chego lá, elas vendem o apartamento não é nem mais na planta, é na semente, porque a planta já nasceu, então vende na semente que é ali no projeto. Vai lá e compra esse apartamento e de repente a Manu compra um apartamento de R$300.000. Olha só que interessante. A Manu compra um apartamento de R$300.000, ela vai dar R$50.000 do dinheiro que ela tem guardado de entrada. Essa entrada vai pagar a comissão do corretor, tem toda uma engenharia financeira ali. A Manu, que tem um nome bacana, que tem uma renda de 8.000, ela faz um cadastro, ela tem uma aprovação bancária e ela vai pagar R$2.000 de prestação. Estou fazendo aqui conta de padaria, são números fictícios. Olha só que interessante, a Manu agora deve R$250.000 para o banco, ela ganha ainda seus 8.000 e ela ainda consegue economizar 2.000. Ou seja, a Manu, ao mesmo tempo que ela é deficitária em 250.000, ela é superavitária no seu fluxo mensal em 2.000 que está sobrando. Ou seja, pessoal, as pessoas, as empresas e os governos, o tempo inteiro elas transitam entre deficitários e superavitários. E esse sistema ele é tão lindo, ele é tão fantástico, que ele possibilita fazer com que as pessoas conquistem as coisas. Agora me conte, juntando R$4.000 por mês, com sacrifício, deixando de lanchar com as amigas, deixando de comprar o celularzinho da moda e tal, em quanto tempo que a Manu conseguiria juntar dinheiro para comprar esse apartamento? Tá? Aí, fazendo conta de padaria, 100 meses. Não, 100 meses, vamos falar aqui. Professor, mas por que 100 meses se o apartamento é 300.000? Porque provavelmente, depois de um tempo, o apartamento não ia estar mais 300.000, ele já ia ter atualizado de valor, ou seja, ele ia ficar correndo, como se fosse o cachorro correndo atrás do rabo sem chegar a lugar nenhum.
Então, o sistema ele possibilita isso. Então, o primeiro caso é classificar as pessoas entre superavitários e deficitários. Isso vale para o que você pensar. Por exemplo, uma empresa. Você tem ali uma empresa tem um lucro bom, uma lucratividade bacana, ela está bem no mercado, está se consolidando. E de repente aquela empresa surge um projeto novo. Espera aí, a minha empresa está aqui, está localizada em São Paulo, ela tem uma filial em Minas, uma filial em Goiás. Eu estou tendo muito pedido da Bahia e eu precisava de um centro de distribuição mais bacana na Bahia. Só que a minha empresa, eu tenho lucro, minha empresa tem um caixa aqui um lucro acumulado aqui de 2 milhões de reais, mas eu quero montar um centro de distribuição na Bahia e esse centro de distribuição vai custar 1 milhão de reais. E esse 1 milhão de reais que eu vou colocar no centro de distribuição, eu não queria tirar das minhas reservas, porque a minha reserva eu posso usar ela para implementar estoque, para fazer outras coisas. Ok, então quer dizer o quê? A empresa superavitária, ela vai recorrer ao crédito para financiar um projeto de investimento. Então, quando a gente trata de investimentos e tais coisas assim, então a gente divide primeiro a sociedade para depois pegar e colocar, porque daí derivam produtos. Quando a Manu foi lá e pediu dinheiro emprestado para o banco, foi lá e bateu, banco, me dá aqui 250 mil, eu vou dar 50, eu deixar os outros 50 para eu fazer uns móveis planejados, para eu mudar para o meu APzinho bacana, eu tenho dinheiro aqui, me dá o outro restante. Aquilo ali gerou um produto financeiro. Quer dizer o quê? O banco, para emprestar aquele dinheiro para a Manu, ele pode ter feito um CRI, um certificado de recibo imobiliário para lançar aquilo lá, uma LCI, uma letra de crédito imobiliário e lançado no mercado. Quando ela lança esse produto no mercado, ela lança produtos de investimentos que outros agentes superavitários podem comprar. Até mesmo a própria Manu, com o dinheiro dela que sobra, se ela quiser investir, ela pode ir lá e comprar títulos lançados por aquele banco no mercado. O mercado é onde se compram e vende as coisas, e isso aí vai ajudá-la a compor a sua renda fora do seu trabalho. A isso nós damos o nome de renda passiva. Ou seja, nós também temos tipos diferentes de renda. Estamos trabalhando. Quando você trabalha e aufere um rendimento do seu trabalho, então aquilo lá veio de uma ação do seu trabalho. Aquilo lá é uma renda ativa, ou seja, você tem uma ação e aquela ação do seu trabalho lhe rendeu coisas. Agora, volta e meia, eu estou lá em casa, tranquilão e tal. Quer dizer, ficar em casa tranquilão é uma coisa que não me pertence muito ultimamente, mas aí são outros detalhes. Mas aí eu olho aqui, aí chega um e-mailzinho assim: você recebeu dividendos. Quer dizer o quê? Eu tenho ações de uma empresa, cotas de um fundo, e essa empresa distribuiu lucros. A empresa é uma empresa que opera, que lida com tal coisa, e essa empresa distribuiu lucros. Eu tenho um fundo, esse fundo distribuiu o aluguel, o fundo imobiliário, por exemplo, que a empresa tal pagou o aluguel, esse fundo distribui. Então eu, sem esforço nenhum, além de ter comprado aquele título lá atrás, o dinheiro pinga na minha conta. É uma delícia, sabe? É bom. Às vezes eu estou dormindo, esse e-mail chega. Então, o que é isso? A isso nós damos o nome, como eu não tive ação para fazer aquilo, não fui eu que fui lá na empresa, desenvolvi um novo produto, não fui eu que fui lá atrás do cliente da empresa para vender, para lidar com tal coisa, a essa renda nós damos o nome de renda passiva, ou seja, os juros, o rendimento, tudo se dá para a pessoa, enquanto a pessoa não tem ação para gerar aquilo lá. Ela teve o quê? O esforço de comprar e participar daquele mercado. Então, o grande segredo repousa em obter renda passiva. Juros compostos, rendas passivas, então, são nomenclaturas, vamos dizer assim, que dá gosto de falar, né? Você entende que isso vai render alguma coisa. Mas a pessoa, às vezes muita gente que está nos assistindo não tem nenhum recurso para poder investir, saber como aproveitar isso. Como você disse, a gente separa a sociedade em dois blocos: os que juntam dinheiro, que tem superávit para poder emprestar esse dinheiro,
e os que não têm dinheiro e tomam crédito emprestado dessas E pessoas. tem gente que eu citei o exemplo da Manu, mas tem gente que não é igual a Manu. Tem gente que ganha 2 e gasta 4, e isso é direto. Esse, então, é o devedor nato. Desculpa ter te interrompido, mas existe também esse, que ele está do lado devedor, do lado... Como é que a gente citou aqui no começo? Do lado tomador, o Tomador tempo de crédito. todo. Quem pega emprestado, na linguagem mais comum, tem gente que empresta dinheiro, quem está sobrando empresta dinheiro, quem não tem dinheiro e tem dívida atrasada, compromisso, tem que pegar dinheiro emprestado. Nesse ponto de dividir a sociedade, está bem definido, acho que até bem claro para quem está nos assistindo. A questão crucial para as pessoas aproveitarem juros compostos, aproveitar essa questão da renda passiva, é a pessoa ter a mentalidade que o recurso que ela recebe todo mês tem que começar a sobrar. Então, acho que para as pessoas começar a experimentar uma renda passiva, ela tem que sobrar dinheiro para ela fazer uma compra de uma renda passiva. Só que, se a pessoa tem uma educação financeira e entende como isso funciona, eu consigo fazer uma renda passiva através de uma dívida de alavancagem, não, Márcio Dourado? Aí você já está chegando num ponto extremamente interessante e, pessoal, o mapa do dinheiro, ele é para isso, ele é para esclarecer. O Brasil ele é muito deficiente em educação financeira. Então, um dos objetivos do mapa do dinheiro também é promover a educação financeira. E aqui a gente chega num ponto extremamente interessante, porque muita gente pensa que investir é só para rico, investir é só para quem tem dinheiro sobrando e sobrando muito, e não é. Investir pode ser para qualquer um que tenha disposição e vontade de estudar o que está investindo. É importante que se coloque isso. O que o Gederson coloca aqui é que muitas vezes a pessoa tem medo, às vezes, de se arriscar, de lidar com certos pontos. Então, ele cita aqui um exemplo que é a dívida de alavancagem. Arquimedes, um matemático grego lá da antiguidade, você já viu alguém trocando um pneu de um caminhão? Não, só já vi um borracheiro, né? Já viu? Pois você já percebeu que para a gente trocar o pneu do nosso carro, a gente tem um macacozinho desse tamanho, certo? E o borracheiro, o cara que é especialista, quando vai trocar pneu de um negócio maior, ele pega, ele encaixa um ferro bem maior e fica muito mais leve para ele fazer isso. Uhum. Pois a isso Arquimedes, então, que falou do princípio da alavanca. E ele falava assim: dê-me uma alavanca e moverei o mundo. E eu achei isso extremamente interessante. Eu trago esse conceito lá do borracheiro, lá do matemático grego, para falar para vocês que a alavancagem na questão financeira é justamente o quê? É quando um agente deficitário ele descobre uma oportunidade, ele corre atrás de alguma coisa e ele busca recursos de terceiros para poder alavancar o seu crescimento, para poder mover o seu crescimento. Quando é que isso se dá? Existe um negócio, tudo custa dinheiro, você já reparou? Com certeza. Então, a única coisa que você vende para todo mundo no mundo é dinheiro. Pois é. E aí tem um negócio bem interessante que muita gente se embanana no conceito de juros. Juro é simplesmente o preço do dinheiro. Quer dizer o quê? Se eu alugo um carro por 3 dias, eu pago 3 diárias do carro, ou seja, eu uso um bem e pago pela utilização. Se eu alugo uma casa por 6 meses, eu pago pelo valor do bem. Dinheiro é um bem igual a qualquer outro. Então, o tempo que a pessoa fica com o dinheiro, ela paga um aluguel do dinheiro. A esse aluguel nós damos o nome de juros. Então, nesse sentido, a alavancagem é o quê? É quando a pessoa aluga o dinheiro de alguém, só que ela aplica esse dinheiro a um juro maior do que o preço que ela paga de aluguel. Então, nesse sentido, uma alavancagem ela é viável quando o retorno do investimento ele é superior ao custo de capital. O que é o custo de capital? O que ele está pagando de juros. Vou dar um exemplo claro sobre o que você está falando, para você que está nos acompanhando entenda um exemplo simples de como é feita uma alavancagem na questão de uma usina solar. Um amigo meu, ele fez um FCO no banco, ele pegou o dinheiro para comprar o terreno e montar a usina solar. Okay. Que só esclarecendo a audiência, um FCO é o Fundo de Financiamento do Centro-Oeste. Pessoal, os principais fornecedores de recurso mais barato, de juro barato, são financiadores públicos para o desenvolvimento. Por favor.
são as melhores linhas de crédito, né? Onde você Isso. tem acesso a um capital mais barato para você fazer esse tipo de alavancagem. Então, por isso que o custo do crédito, os juros que você e a taxa que você paga para ter acesso a esse capital, ela tem que ser bem estudada, bem analisada para poder você para fazer essa alavancagem em cima desse capital. Mas agora me conta, o cara não tinha nem o terreno, ele financiou o terreno Ele e as não placas? tinha nada, ele não tinha um terreno, ele não tinha capital, ele só tinha o fluxo de caixa da empresa dele. Então ele pegou o CNPJ dele, solicitou o FCO no banco, pegou o dinheiro para comprar o terreno, montou a usina solar, as parcelas do FCO ficaram em R$8.000 e a usina solar começou a render R$12.500 para ele. Ou seja, entra 4.500 limpo, só que uma hora esse empréstimo acaba. E aí vai entrar 12.500 limpo. Claro que esse valor vai sendo atualizado ao longo do tempo e tal, mas na conta assim bruta, então hoje entra 4.500 limpo porque ele teve a iniciativa. Então ele se alavancou e ele tem tudo isso. E o empréstimo vai acabar. Na hora que o empréstimo acabar... Exatamente. E até a questão, quando você citou o financiamento, muita gente é contra, financiar a casa própria, vou pagar o dobro da casa. Paga 3 casas. Paga 3 casas, só que as pessoas elas fazem conta, eu peguei 300 mil hoje e vou pagar 900 no final da casa. Mas o imóvel que ele comprou por 300 hoje, quando ele terminar o financiamento, pode valer mais de 900 mil. Não né? só isso, é interessante você colocar, Gederson, já que a gente está tratando de investimentos, se tem um investimento que eu sempre aconselho as pessoas a fazerem, eu tenho muita inserção em veículos de imprensa, para falar de economia, para falar de planejamento financeiro, então, e como o Mapa do Dinheiro é algo para educação financeira, se você tiver a oportunidade de fazer um investimento, você paga aluguel, invista na sua habitação própria. Então, repito, se você paga aluguel, invista na sua habitação própria. Cuidado para você não investir numa habitação própria que seja fora dos padrões que você pode pagar, porque isso aí já pode ser prejudicial, mas dentro dos padrões que você pode pagar, isso é fantástico, a forma como pode lidar. Já que hoje a gente está citando exemplos e tudo, é bom trabalhar com exemplos, eu acabei de vender um imóvel para um ex-aluno. Foi extremamente bacana, bem interessante. Esse imóvel foi vendido com R$1.000 de entrada. O ex-aluno mora no mesmo condomínio desse imóvel, em outro apartamento idêntico, inclusive no mesmo andar, em outro bloco, mas no mesmo andar. Nossa, interessante. Esse cara paga hoje R$1.400 de aluguel. Ele assinou ontem um contrato e um dia antes do dia que a gente está gravando isso aqui, ele vai pagar R$1.509 de prestação. Só que o aluguel dele, o contrato dele venceria dia 16, nós assinamos no dia, faltando 20 dias para o contrato dele vencer de aluguel. Vai ter reajuste, ou seja, o contrato dele vai ser reajustado para cima, que a inflação está positiva, e ele assinou um contrato que ele vai pagar o imóvel por muito tempo, 35 anos. Só que ao custo de 1.500 e alguma coisa por mês, e essas prestações são decrescentes, com a previsibilidade. Então, por que eu recomendo? O aluguel ele vai tender a subir, porque o aluguel tende a acompanhar os preços. A prestação, a depender da sua modalidade, 96% dos financiamentos imobiliários do Brasil são com prestações decrescentes, ela tende a ficar parada e com isso ela vai desaparecer na renda da pessoa. Quer dizer o quê? Eu, por exemplo, no meu primeiro imóvel, quando eu comprei, estudante ainda, fui lá, comprei um imóvel, foi meu primeiro apartamento, apaixonado nele, sou louco para comprar ele de volta, eu conheço o cara que está lá hoje. Eu pagava um salário mínimo mais R$12 de prestação. Eu vendi esse imóvel 8 anos depois, a prestação era de meio salário mínimo. Ou seja, se eu fizesse a conta daquele valor que eu pagava e multiplicasse pelos 30 anos que eu ia pagar, era terrível, ia pagar 3 imóveis. Mas quando eu via isso, mas espera aí, eu vendi esse imóvel 7 anos depois, eu vendi esse imóvel por mais ou menos o dobro do que eu paguei e a prestação já era meio salário mínimo. E a minha renda já tinha crescido acima disso. Ou seja, se eu tenho uma dica que eu posso dar para você usar os juros e a alavancagem a seu favor, troque o aluguel
pela prestação. Sempre deixando esse espaço. Cuidado, você está pagando um aluguel de R$ 1.500 por mês, você não vai comprar um imóvel, se a sua condição não for plena para isso, você vai pagar uma prestação de 8 mil. Então, uma das dicas sobre alavancagem, sobre financiamento e sobre investimento em si, fica essa para o imóvel. É uma grande dica, Márcio Dourado, porque muita gente ainda acha que financiar o imóvel não é vantagem, mas enquanto ela não tem nenhum imóvel, né? O aluguel é 100% o ralo. Né? Além de reajustar todo ano e muito mais do que qualquer correção de alguns créditos ou taxas administrativas de consórcio, de índices aí, você está jogando 100% no ralo. Você não tem aproveitamento de nada do que você está pagando ali no aluguel. E uma questão também, Márcio Dourado, é a questão da dívida em consumo imediato. As pessoas fazem dívidas de ativos, né? Não, dívidas em passivos, não em ativos, né? Vamos tratar disso em um contexto um pouco maior? Então, muita gente fala assim, e a gente abriu o episódio falando assim, investir é para todo mundo? E eu já quero falar para você, investir é para todo mundo, desde que a pessoa tenha educação financeira. Uma das coisas, dos maiores problemas da educação financeira é que boa parte das pessoas, eles são endividados em si. Eles acham que viver é consumir e dever. Para frente eu pago, para frente vai se ver. E vai criando o efeito bola de neve. O efeito bola de neve ele pode ser lindo. Por exemplo, eu adoro o efeito bola de neve dos investimentos. Que você compra, aí aquele dividendo que eu falei para você que caiu, eu compro mais, que depois vai render mais, que rende mais. Isso é bola de neve. Agora, tem uma bola de neve terrível, que é uma dívida, que está crescendo, que vai aumentando, aí aquele juro, o juro composto é isso. Então, vai sobre a dívida mais o juro, que vai sobre a dívida mais aquele outro juro, e a coisa vai crescendo. Ou seja, os juros compostos, ele trabalha ao seu favor quando você faz investimento e coloca o rendimento desse investimento para ir potencializando seus investimentos. Um exemplo simples. Mas ele também trabalha contra você, se você consumir essa bola de neve de consumo imediato, né? Desenfreado, como as pessoas estão fazendo hoje no Brasil. Isso mesmo. E aí para contextualizar no que você está falando, eu vou para o capitalismo moderno. O capitalismo moderno, ele é maravilhoso, gente, ele tem coisas extremamente interessantes, mas ele traz um negócio que eu acho cruel. E aqui eu vou falar como brasileiro, como professor de economia, como pai, e eu lido com jovens todos os dias, adoro meus alunos. Inclusive tem muitos inscritos aqui no canal, tá bom? Um beijo para todos vocês sabem o quanto eu tento me dedicar para ensiná-los. E hoje em dia, a sociedade, o capitalismo moderno, ele é um capitalismo, sempre houve esse tipo de coisa, mas agora está mais na cara, que é o capitalismo da ostentação. Me dê licença aqui. Aqui tá fora, mas aqui. A pessoa vai lá, ela compra uma camisa nova, e aí na camisa nova que ela compra, ela não quer uma camisa confortável direito, ela não quer uma camisa saudável e tal. Ela quer o quê? Ela quer a camisa da marca que está na moda e não é nem tanto para o seu conforto, é para ela pegar, tirar aquela bela foto e a partir daquela bela foto mostrar, olha a camisa que eu posso comprar. Então, as redes sociais, o universo das big techs, esse universo de consumo tem prejudicado muito questões relacionadas à educação financeira para essas últimas gerações. Eu sou muito ruim em geração, eu acho que a Z, que está no auge aqui da crista de consumo, né? A beta está chegando também. Uhum. Então, essas gerações, elas têm, até mais do que as outras, que também já não tinham um histórico muito bom, feito o quê? Se enveredado por dívidas motivadas pelo consumo supérfluo. Então, o consumo supérfluo é o quê? Consumir coisas que não agregam para a vida da pessoa, coisas descartáveis. E isso vale, por exemplo, uma roupa, isso vale para o celular da moda, mas que amanhã ele já sai da moda, já é outro, e por aí vai. Então, um grande problema que traz muitas pessoas para o lado devedor da força, digamos assim,
são dívidas relacionadas ao consumo imediato. E é fantástico. A propaganda, ela é algo fantástico. Eu adoro. Você conhece alguém que gosta de ver comercial? Não. Eu gosto, eu adoro Você é ver. o primeiro que eu vejo. Eu adoro ver, não, de vez em quando você pula ali o comercial que não interessa tal. Eu tive que assinar o YouTube Premium porque aqueles comerciais lá também já abusam e tal. Mas tem comerciais que são fantásticos, a forma como eles vendem as coisas, eles cumprem. Quando a gente essa compreende missão. a arquitetura por trás de um comercial, você começa É a bonito gostar, de né? se ver. E aí, a propaganda, então, é como arma do negócio, ela atinge muito fácil a gente. Isso faz com que as pessoas consumam e gastem o que não têm. Elas compram o que não precisam com o dinheiro que não tem para aparecer para quem não gostam delas. Isso. E teve um filósofo da economia, muita gente não gosta, ele tem uma obra maravilhosa, depende da forma como interpreta também. Karl Marx, ele falava um negócio bem interessante. O capitalista, ele vai, não com essas palavras, tá? O capitalista vai inventar coisas, quando ele fala da mercadoria. Ele vai inventar coisas e vai fazer com que as pessoas trabalhem cada vez mais para comprar essas coisas que antes elas não precisavam. Quando as pessoas conseguirem comprar essas coisas, elas já não precisarão mais dessas coisas e terão que trabalhar ainda mais para comprar novas coisas que antes elas também não precisavam. Ou seja, gastando-se o dinheiro que não tem, a gente tem que dedicar cada vez mais trabalho para isso. Pessoal, galera da corrente marxista, eu estou simplificando muito a descrição da mercadoria, tá? É um catatal desse tamanho aqui, esse livro. Então, gente, basicamente, a dívida de consumo, ela faz o quê? Ela faz com que as pessoas não agreguem nada para o seu patrimônio, não agreguem nada para formar a sua liberdade financeira e, consequentemente, ela gera a bola de neve contra si. Então, hoje, um dos grandes males dessas novas gerações são essas dívidas de consumo, sobretudo para a ostentação. É preocupante, na verdade, o quanto isso vem mexendo com o comportamento de consumo dessas gerações, de comprar coisas que não precisam, até pelo um comportamento social mesmo. As pessoas estão apreensivas perante o futuro com o avanço de tecnologias e às vezes ela fala, não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, tem aquela mentalidade, vou comprar o que eu quiser hoje, né? E isso na verdade não é tão inteligente, né? A questão até emocional para você ter uma saúde emocional futura relacionada ao dinheiro, as preocupações que você tem com compromisso, porque quando a gente fala isso na realidade de uma pessoa que ganha R$2.000, R$3.000 hoje no Brasil, para você viver, né, o básico aqui que a gente precisa, isso é muito distante. Mas tem pessoas que ganham 10, 20, 30 mil reais por mês e vivem endividadas. Por isso que o nosso objetivo aqui no MDD é levar a educação financeira, trazer conhecimento para vocês tomarem melhores decisões, entenderem que o comportamento perante ao dinheiro, à economia, ao comportamento financeiro que você tem que ter, ele é fundamental para a sua saúde emocional nesses tempos que a gente está vivendo. E você não ser refém apenas do consumo, do capitalismo, que é dinheiro por dinheiro, lucro por lucro a todo instante, mas usar isso a seu favor. Então, esse é um objetivo do MDD e por isso que a gente está aqui hoje, né, Márcio Dourado? Falar Sim. sobre investimento, falar sobre juros compostos, falar sobre essa ferramenta, essa matemática, essa lógica que pode colaborar para a gente crescer nosso patrimônio. Justamente, é uma tecla importante de se bater e às vezes é uma das bandeiras, né, desse canal, desse projeto. E aí, retomando então sobre isso, então o primeiro passo que a pessoa tem para investir, seja ela ganhando um salário mínimo ou 100 salários mínimos por mês, é tentar passar para o lado superavitário da coisa, ou seja, tentar fazer o dinheiro sobrar. E para fazer o dinheiro sobrar, você tem dois caminhos. Bem, você tem X despesas. A gente trazer um mapa simples do que ela faz aqui, né, Márcio? A pessoa tem despesa e a pessoa tem receita. Você acredita, Gederson, que às vezes que eu já trabalhei algumas vezes com consultorias de renda, a maioria das pessoas não sabem quanto ganha? Eu conheço muita gente que não sabe quanto ganha. Nem quanto gasta. Isso me assusta, sabe? Eu, talvez por um costume e tal, eu tenho planilha em que eu tenho até um ano para frente
a minha previsão de ganhos e de gastos, sabe? E geralmente eu erro muito pouco, ou seja, eu coloco lá que eu vou sair de férias, eu deixo aquele certo, é claro que eu não vou planejar, esse picolé aqui não está planejado ou na praia, não. Então você dedica as rubricas, né, para certas coisas e tal ali, e você vai detalhando na medida que vai chegando as coisas. Para que isso? Eu sei quando é que vai sobrar. Eu sei quando é que vai faltar um gasto que eu estou planejando para determinado mês, então eu penso assim, peraí, esse mês aqui eu gasto mais por causa disso. Matrícula de menino na escola, por exemplo, então eu tenho que deixar o dinheiro para isso. Então a primeira fase que a pessoa precisa fazer para fazer os juros trabalhar para si é se conhecer, saber quanto ganha, como é que ele ganha isso e quanto ele gasta. Daí então, para sobrar dinheiro, ele pode ir para dois caminhos. Ah, não está sobrando. Você tem dois caminhos, meu prezado. O primeiro caminho, vamos correr atrás de mais dinheiro? Ué, mas correr atrás de mais dinheiro? Mas eu já trabalho tanto. Bem, o padrão, assim, se você quer manter aquele padrão de vida, aquele padrão de consumo, está consumindo aquelas coisas dentro de determinados círculos, então, ou você consegue mais dinheiro ou você vai falir. E a palavra é essa mesmo, é falir, sabe? Agora, tem um outro caminho. O outro caminho, ele é mais fácil e é até bom quando você associa um caminho com o outro. Dentre os meus gastos, e aí que acontece, é onde o bicho pega. Muita gente tem um salário mensal, que ele sabe que cai tantos por mês, digamos assim. Mas o bicho pega, por quê? Muita gente fala assim, nossa, eu recebi dia 1º, hoje é dia 10 e eu já não tenho mais nada, eu não sei com que eu gastei meu dinheiro. É quando sobra muito mês no fim do dinheiro. Repara que não sobra dinheiro no fim do mês, sobra mês no fim do dinheiro. O dinheiro acaba e tem mês para frente ainda. Então, é tentar categorizar esses gastos e verificar pontos de fuga. Fazendo aqui uma analogia, você pode fazer uma analogia, por exemplo, com uma caixa d'água que tem buracos. Ou seja, por mais que você coloque água nela, está escapando água por algum lugar, ela nunca vai ficar cheia. Então, tentar mapear e descobrir quais são esses gargalos. Gederson, eu já vi muita gente se assustar. Eu já vi a pessoa falar assim, credo, mas eu gasto tudo isso com roupa e eu sempre falo que estou sem roupa. Aí você vai lá com a pessoa conversando, já aconteceu isso comigo uma vez, a pessoa tem 2 pés e tem 60 pares de sapato. Sabe? Eu falo, mas nossa, eu comprei isso tudo, nossa, esse aqui eu usei uma vez, esse aqui eu usei 2 vezes, esses 5 aqui eu nunca usei. Então, controlar ímpetos de consumo e tentar enquadrar o padrão de vida no padrão de renda. Então, cortando supérfluos, a pessoa quando começa a fazer isso, ela vê que o dinheiro começa a sobrar, ela vê que ela consegue lidar com o dinheiro dela melhor. Aí entram a parte que eu falo da educação financeira. Quando a pessoa ela consegue chegar no equilíbrio, aí a educação financeira ela vai de cada um. Então eu não posso chegar aqui, não tem uma receita pronta. Tem gente que chega aqui, dependendo aí que você andar pelo YouTube, por outras plataformas aí, a pessoa chega, não, você tem que guardar 30%, você tem que fazer tal coisa. Não é assim. Por exemplo, como é que eu vou chegar para um pai de família que está lutando para colocar um franguinho na mesa da família, mas você tem que guardar 30% antes de você gastar seu primeiro real. E meu filho vai comer o quê? Ele vai me falar isso. Então, cada um tem sua realidade, mas essa primeira receita ela deve ser seguida, que é verificar essa realidade, verificar o que se ganha, como se ganha, e verificar o que se gasta e como se gasta especialmente. Pessoas vão se assustar, pessoas vão ver que estão pagando uma fortuna por streams que não estão usando, que estão pagando coisas ali, e tem gente que perde o controle disso, que vai só pagando. Hoje em dia, com os pagamentos recorrentes, com os pagamentos automáticos, isso acontece muito. Então, seguindo essa primeira receita, ao longo dos episódios do Mapa do Dinheiro teremos outras receitas, teremos outras coisas, mas você já consegue começar a ter uma perspectiva, que não seja nem para sobrar, mas pelo menos para parar de faltar. Muito bom, Márcio, essas dicas aí, eu tenho certeza que se você que está nos acompanhando seguir essas dicas, você que está endividado, você que tem esse comportamento, compartilhe com a gente também nos comentários, é importante a gente saber sobre o que mais você gostaria de saber. E a questão é a seguinte, né, Márcio? É matemática, é lógica, né? Se sai mais do que entra, uma hora a bomba estoura. Vai estourando porque a pessoa tem um limite,
esse limite vai estourar, isso vai vir juros, esse juro faz a dívida crescer mais. Então, o que é a bomba estourar? A bomba estourar é a pessoa estar em calamidade financeira, por exemplo. Então, a pessoa simplesmente está tão endividada que ela não consegue mais respirar financeiramente. E, Gederson, o lado ruim disso, a cabeça da pessoa que está endividada é uma cabeça assim, eu sei que tem gente que nem está ligando, mas a maioria das pessoas, e o povo brasileiro é um povo honesto, é um povo muito trabalhador, fica com a cabeça ruim, não dorme direito, eu estou devendo, meu Deus, será que vai acontecer? Pais de família, mães de família, mas será que eu vou conseguir comprar a mochila que meu filho quer? Nossa, o meu filho, o tênis dele está tão ruinzinho, será que eu vou conseguir trocar? É porque a pessoa vai fazendo dívidas e se você tem algum patrimônio, tem uma casa, um carro e começa a fazer dívidas, você começa a perder seu patrimônio, se você não controla. Vai dilapidando. Se você não tem patrimônio e começa a fazer dívida, você vai acumulando uma dívida que cada vez vai ficar mais caro o acesso ao crédito, porque você já pegou com o banco, você já não consegue mais, você começa a pegar com a agiota, que o juro é fora da lógica de qualquer operação para você pagar aquele juro. Os bancos também tem alguns aí, uns financeiros que cobram juro de agiota. Ela vai fazendo essa bola de neve, chega um momento que você não tem recurso nenhum mais para pegar crédito, mas você também tem uma dívida enorme e você não tem mais saúde mental para buscar novas fontes de renda e você entra em colapso. Então é fundamental vocês terem esse entendimento, essa dica que o Márcio trouxe aqui sobre isso que a gente está falando. Seja escravo da sua disciplina em vez de ser escravo dos seus prazeres, porque a dívida de consumo é você ser escravo dos seus prazeres, né? Você quer consumir algo que de alguma forma aquilo te traz prazer em ter, ou para mostrar para outra pessoa, ou só para falar que comprou algo novo, porque a compra ela é viciante. Comprar realmente é bom, mas compre o que você pode. E tente comprar ativos, compre algo que vai trazer renda para você, em vez de comprar algo que vai se deteriorar aí no tempo, né, Márcio Dourado? Justamente. Qual que é o seu recado final aí para nós nesse episódio? Meu recado final, e eu gostaria de falar diretamente aqui para a audiência do Mapa do Dinheiro, estude, busque, gente. Quando você fala de dinheiro dentro de casa, quando você estuda, lê sobre dinheiro, quando você assiste as coisas que nós colocamos aqui no Mapa do Dinheiro, você está preparando você mesmo, a sua família, e tente propagar isso dentre eles, porque quando você coloca o seu dinheiro para trabalhar para você, gente, não tem prazer melhor. Então, assim, pergunte-se para você mesmo: eu sou escravo do meu dinheiro, ou seja, eu tenho que trabalhar o tempo inteiro por causa do dinheiro, ou será que eu posso fazer do dinheiro o meu escravo? Ou seja, dinheiro, vai trabalhando e vai rendendo aí porque eu vou descansar. Seja essa pessoa. Então a dica fica: procure gerar renda passiva, procure trazer o seu dinheiro e fazer ele trabalhar por você. Você merece descansar. Viu aí, né, pessoal? Muito obrigado, Márcio Dourado. Valeu demais pela dica. Pessoal, quero agradecer vocês que acompanharam esse episódio, está aqui com a gente já há algum tempo, você que chegou agora, muito obrigado pela sua participação e acompanha a gente no MDD, se inscreve aí no canal, curte o nosso episódio, isso ajuda o algoritmo a entregar o nosso episódio para mais pessoas e a gente cumpre o nosso objetivo, o nosso propósito aqui, que é levar conhecimento, disseminar conhecimento aí para essas pessoas, tá? A gente se vê no próximo episódio, acompanha o nosso canal que a gente aguarda vocês. Abraço!